Hoje nós vamos falar sobre as doenças da alma, sobre aquilo que atinge o nosso físico e acaba também acarretando o nosso psíquico. Enfim, estou recebendo aqui o psiquiatra Marcos Antônio Witt. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite, toda a equipe simpática, como sempre. Tá certo. Olha, as pessoas que apresentam algum tipo de doença psicológica costumam exibir algum tipo de manifestação física aparente, doutor? Sem dúvida, porque nós somos, né, um corpo, uma mente, né, que ela trabalha em conjunto, né? Então, nós somos mente, corpo e mente, né? E todas as afecções que nós temos, né, vamos dizer assim, na psique ou afecções que nós temos no corpo, podem ter uma inter-relação, uma interface, né? Como hoje a gente tem, assim, na vida, a internet, máquinas que a gente está interconectado. A doença, né, ela também tem essas comunicações, principalmente para nos avisar quando o organismo, né, ou o corpo ou a mente estaria doente. Então, são sinais, né? Eu até digo assim que muitas vezes os sintomas se repetem, né? E quanto mais os sintomas se repetem, eles se repetem porque eles querem a cura. Isso que é interessante. Até no início do programa a gente falava assim, né? Tem pessoas que você encontra sempre com ela, diz, nossa, mas eu tô com uma dor aqui nos meus braços, né? Eu tô sentindo muita dor. Sim. E aí, às vezes, acabam sendo até taxadas por, né, Maria das Dores. Quando a gente vê, né, falando sobre isso, sem levar, né, a consideração daquilo que a pessoa está vivendo. Sim. Muitas vezes pode ser um problema... Sim, e é um problema, assim, importante. Sim, desde que eu me conheço, eu já tenho 66 anos, né? Então eu vejo assim, na minha época, o brasileiro sofria de coluna. Qualquer dor era coluna, né? Ou então dor nas juntas, né? Ou era reumatismo e tal. Essas dores que antigamente, né, se chamavam de piti, era uma coisa histérica, até preconceituosa, né, de uma forma até agressiva, né? Hoje nós sabemos que essas dores, o nome mais moderno nós chamamos de fibromialgias. Essas fibromialgias, elas ocorrem porque os nossos músculos estão conectados através de fibras nervosas. E o músculo, as fibras nervosas, todo o nosso organismo é modulado por um neurotransmissor chamado serotonina, né? O interessante é que essa serotonina, eu falo tanto nela assim, porque ela é simplesmente fundamental para a nossa existência. Desde o 13º dia ao 23º dia de vida embrionária, há uma secreção, um pulso da mãe pelo cordão umbilical até este embrião, que ainda não é o feto, para esse embrião desenvolver, então, o folheto exoderme nos anexos externos, pele, cabelo, olhos, tudo que a gente tem. A endoderme, nossos órgãos internos, as nossas veias, artérias e os nossos nervos, vamos dizer assim. E a neuroderme, o sistema nervoso central e periférico. Então, a serotonina é que vai desenvolver todo o nosso corpo o tempo todo. Porque quando a gente para de crescer, não quer dizer que o hormônio do crescimento para de ser produzido. Senão o nosso cabelo não cresceria, nossas unhas não cresceriam. E as células nossas, que o nosso próprio organismo é mágico, ele é milagroso. Por isso que eu sou contra também aborto. Esse negócio de anencefalia não está com nada. Por quê? O lance da anencefalia é um problema embrionário, por falta de ácido fólico, que a mulher não tem uma alimentação adequada, e não tendo ácido fólico, a notocorda, a medula, né, onde passa o sistema nervoso do feto, ele não fecha. Não fechando, o sistema nervoso inteiro do feto sai pelo buraquinho que está aberto. Você entendeu? Aí ele não tem cérebro, não é porque saiu pelo buraquinho. Para fechar essa ruptura que tem no tubo neural, só o ácido fólico faz isso. E aí o interessante é assim, o ácido fólico tem que ser prescrito para a mulher os meses da gravidez, para evitar exatamente esse não fechamento do tubo neural. Então, eu falo assim, fica se fazendo lei para matar, para aborto e tal, sendo que a causa mesmo que tem que corrigir é dar ácido fólico para as mulheres grávidas, entendeu? Que é uma coisa muito simples. Muito mais simples, solucionável, né? E é até interessante você tocar nesse assunto, porque a gente acabou de ver com a reportagem, com a Anelisa, dizendo, né, do apoio do Conselho Federal de Medicina com relação ao aborto, né? Mas é bom a gente deixar um recadinho aqui também no Manhã Viva, que
quem decide sempre é a mãe, né? Pode as leis virem e as autoridades apoiarem, mas quem define mas eu tenho visto visto as coisas assim, né? Porque a igreja, Eu falei, nunca teve tanta gente focada no Vaticano para ver a eleição do Papa, quem seria. Fala assim, a nossa igreja, nossa religião é tão bacana que a única que as pessoas vão para ver a eleição, e nem de presidente, nem de ditador, de ninguém, tá certo? Ninguém vai. Agora, por que os homens fazem leis achando que eles conseguem superar as leis de Deus? É verdade. É quando o homem tenta fazer coisas, vamos dizer, para tentar chegar perto de Deus, é que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Tá? Os que tentaram fazer, né, a Babel lá, foi a confusão das línguas, né? Quer dizer, toda vez que o ser humano tenta empatar ou superar Deus, vai dar um problemão para nós. Tá certo. Mas, doutor, como é o sistema de classificação que organiza cada diagnóstico psiquiátrico, hein? Olha, nós temos, assim, alguns índices, assim, que eu considero, assim, excelentes, assim. Há muito tempo eu já falo assim, na medicina, né, a gente tem até uns termos, máfia de branco, né? Os médicos são muito corporativistas. Não, é que nós nos formamos, nós temos 6 anos de faculdade. Esses 6 anos, depois nós temos 2 anos de residência. E eu acho que todas as outras faculdades deveriam ter o mesmo sistema. Os 5 anos, como tem o direito, a engenharia, né, tudo. Mas os alunos depois teriam 2 anos que frequentar, dentro da atividade deles, esse período de estágio para a formação ser legal. Então, eu digo assim, que dentro da medicina, né, nós temos assim que sempre tomar muito cuidado, né, com as classificações ou com diagnósticos. Que muitas vezes a pessoa é conhecida pela doença que é rotulada. Né? Fulano de tal é diabético, né? Na própria clínica médica, a gente tinha lá, quando escrevia CA era câncer. Aí os pacientes já sabiam que era câncer, falaram, não, é neoplasia. Virou neo, né? Quer dizer, então assim, isso tem que ser assim, as classificações das doenças é mais um termo para que, entre os médicos, entre a equipe hospitalar, enfermagem, assistente social e tudo mais, pacientes e familiares, um termo que explique o que é que a pessoa tem. Então, nós temos o CID, né? Que na psiquiatria, por exemplo, o CID é conhecido como CID-10, né? É o capítulo 10. Então, nós temos, assim, classificados todas as doenças psíquicas, que já são chamadas também de transtornos, né? Quer dizer, e esses transtornos ou esses sintomas, eles são catalogados conforme grupos. Termo neurose já não se usa mais, né? Termos assim como transtornos psicóticos ou mesmo a psicose maníaco-depressiva, que agora a moda é bipolaridade. Qualquer depressãozinha aí a turma já está falando que é bipolar, tá certo? E não é nada disso, tá certo? Então assim, os diagnósticos que nós temos que fazer em psiquiatria, eles são muito bem estabelecidos. Existe um protocolo para tal. Né? E aí, então, o que nós temos? É usado vamos dizer assim, uma dezena, né? uma centena. Vamos dar um exemplo assim, um quadro chamado transtorno de estresse pós-traumático. Então, da faixa dos 40, né, 40, 41, 42, 43, nós temos então os transtornos de estresse. O F43.1, por exemplo, seria um transtorno de estresse pós-traumático. Então, quando a gente coloca esse número num atestado ou num prontuário de um paciente, isso significa assim, bom, o que é um transtorno de estresse pós-traumático? É uma situação que um ser humano estaria sofrendo, que qualquer um de nós reagiríamos da mesma maneira com aquele acontecimento. Tá? Por exemplo, um jovem dentro da boate Kiss. O estresse, o trauma, o ácido cianídrico, né? Que o cianeto da espuma lá que queimou, que era para proteção, né, de ruídos e tudo mais, assim. Essa espuma é feita de arsênio. Esse arsênio, no gás, ele intoxica e coagula o sangue dentro do pulmão. E é aí que eles morreram de asfixia. Né? Então, assim, é preciso, né, que exista, digamos assim, um conhecimento assim. As pessoas que sobreviveram, elas estão no estresse pós-traumático. Quer dizer, o estresse que fica depois do trauma, né? Então, qualquer um de nós que tivesse passado por isso, estaríamos péssimos. Estaríamos dizendo a mesma coisa, né? Annelise, a gente tem participações? A gente tem uma pergunta aqui. Vocês estão conversando até então sobre os adultos, né? Sim. A complexidade que é identificar uma doença em um adulto, mas em crianças e os pais?
Por exemplo, crianças que começam com uma febre repentina ou começam a falar que está com muita dor de cabeça e a criança geralmente não sabe muito se dizer, né? Como que o pai vai observar que isso não é apenas físico? Tem algumas dicas que o senhor pode dar para pais, por exemplo? Tem sim. E é muito importante porque, assim, a mudança do comportamento, a mudança, vamos dizer assim, do jeitão que a pessoa tem, seja adulto, seja criança, são fatores que a gente pode observar e verificar se está acontecendo alguma alteração, né? Então, uma criança que normalmente ela é muito agitada, né? De repente ela fica quieta, parada, né? Não tem ânimo, não tem vontade de fazer as coisas e tal. É um indicador. Quer dizer, ela anda para lá e para cá, por que ela está agora mais lenta, né? Pode estar com uma febre, pode estar com uma virose, pode ser problema respiratório. Tem que se tomar cuidado nos períodos de mudança das estações, né? Problemas de meningite, problemas de asma, né? Agora, por exemplo, é um período, né, em que do outono as folhas secas das árvores, né? A casca seca, né? O que reveste as flores e tudo mais, com o vento, esse pólen que sai, então, dá muita erupção, né, bronco-respiratória. E também é muito interessante assim a gente verificar, lógico, se a criança tem dor, né? Então é preciso que os pais, a mãe assim, também, vez ou outra, dê uma avaliada no filho, né? Que é como a gente também, a gente vai tomar um banho, a gente faz uma autoavaliação, se está legal, se está alguma coisa fora do lugar ou não, né? E a criança, né, muitas vezes assim, o adoecimento dela é interessante porque ela realmente, ela cai, ela fica prostrada. Então, a agitação que a criança tem, né? Uma criança que é muito ativa, né? Tem-se até o diagnóstico da criança hiperativa ou também com déficit de atenção, que muitos pais chegam a não perceber que aquela hiperatividade incomoda. Mas até a gente sabe que os pais também já são hiperativos, tá certo? Porque aquele que tem não percebe que o outro tem, tá? Então parece que eles estão na mesma dose, né? Estão no mesmo nível, vamos dizer assim, tá? Então, o interessante é que muitas vezes a gente até tem o diagnóstico da criança, né, com transtorno, déficit de atenção, e os pais falam, né, muitas vezes é o pai que não aceita, porque quando você faz o diagnóstico, né, ou tem uma hipótese de diagnóstico de uma criança, né, os pais muitas vezes se sentem como se a gente estivesse dando assim fazendo uma acusação de que a culpa é deles, e eles que não cuidaram direito. Não. Transtorno de déficit de atenção, por exemplo, é uma alteração de neurotransmissores cerebrais, que seria a serotonina diminuída, a noradrenalina aumentada, que aí a criança fica realmente no estado, né, de ansiedade constante. Então, para se diagnosticar a criança, né, eu digo assim que a medicina, né, é uma arte. A arte da medicina é a anamnese, é a investigação. O médico que ficar com uma criança, conversar, investigar, né? E a gente tem até recursos como ludoterapia, como vamos dizer assim, histórias, contos de fadas, né? Mitologias, para ter acesso a essa parte da imaginação infantil. Então, assim, a anamnese, infelizmente, nos dias atuais, ela está sendo substituída pelos exames já tecnológicos. Então, o médico, eu ainda pratico, assim, o diagnóstico que eu faço é através da consulta, que eu fico 1 hora, 50 minutos com o paciente, adulto, criança, adolescente. Agora, em 5 minutos você não vai fazer diagnóstico de nada. É difícil, né? Difícil. Agora, doutor, quando a saúde física da pessoa estiver abalada, ela pode trazer consequências emocionais e psicológicas? Pode, porque a interação, né, da psique, né, assim, com o corpo, ela é sutil, maravilhosa. Então, assim, o nosso corpo, né, ele é comandado, então, por estruturas cerebrais. O adoecimento, né? Vamos dizer, uma infecção, uma inflamação, uma dor, né? A dor, a gente sempre comenta assim que a dor é desmoralizante, né? A dor, ela tira você do sério. Você com dor, você fica irritado, não quer que ninguém chegue perto e tudo mais. E já é uma reação emocional, né?
A depressão, vamos dizer, muitas pessoas, quando doentes, né, ou com uma infecção, ou com um quadro, digamos assim, de uma dor, ou mesmo um quadro mais grave, um câncer, a pessoa se isola. É verdade. Né? Agora, quando que ela precisa buscar ajuda? Quando o físico, né, vai dizer, olha, não é um problema só físico, é um problema psíquico. Quando que ela vai perceber isso? Principalmente assim, com a repetitividade dos sintomas e também de não ocorrer a remissão dos sintomas com os tratamentos que estão sendo feitos. Né? Não no funcionou primeiro, o segundo não tratamento. funcionou, né? Até que chega um momento, né, que vem, que ainda hoje é assim, e talvez infelizmente. Na hora que não tem mais recursos, né, da clínica médica, então eles falam que o problema é só psíquico. E esse não é só psíquico, é muito psíquico, certo? Ou seja, é tão maravilhoso você conseguir um diagnóstico e tratar daquela dor. Você tratando da depressão, você corrige as dores do corpo. Tá? Você tratando, né, vamos dizer assim, das dores do corpo, você não corrige a depressão. Tá? Mas por que isso? Porque os medicamentos que nós usamos na psiquiatria, eu trabalho, por exemplo, com o ritmo circadiano. O ritmo circadiano, o termo já diz, cerca de um dia, circadia. Tá? Então, assim, às 24 horas nós temos um relógio biológico. Se nós dormirmos do período de 22 horas até 23 horas, nós vamos acordar às 6h30, 7 horas da manhã, espetacular. Se você dormir antes das 9 horas ou depois da meia-noite, você vai levantar um caco. É verdade. Tá certo? Então, assim, o nosso organismo, ele tem regras naturais que a gente precisa respeitar. Então, assim, o próprio sono é um indicador da gente ver se a pessoa está bem ou não. A pessoa, quando está dormindo bem, alimentando-se bem, trabalhando, tranquilamente, ela não está doente. Mas podem existir doenças físicas, né, infecções, ou mesmo as mais graves, um câncer, que ele é sorrateiro, ele é mais lento e tal, né? Mas a medicina hoje, eu ainda continuo achando que é a entrevista, é a anamnese, é o que realmente faz com que a arte, né, de Ouvir a exercer a pessoa, medicina. saber o que ela está Exatamente. vivendo, né? Doutor, muito obrigada De pela sua nada. presença, Eu que viu? Deus te agradeço. abençoe. Obrigada Deus abençoe você. pelas dicas, né? Por aquilo que a gente conversou no dia de hoje.